Você vai ouvir agora uma mensagem. Então pare, pense, não faça nada. Preste atenção em cada palavra que o pastor vai falar com você. Eu quero ler agora o texto de 1 Pedro 1, de 3 a 9. 1 Pedro 1, de 3 a 9. Abra sua Bíblia e vamos acompanhar essa leitura. 1 Pedro 1, de 3 a 9. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não perece, não se contamina, não se altera, reservada nos céus para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Nisso exultais, ainda que agora sejais necessariamente afligidos por várias provações, por um pouco de tempo, para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A minha versão aqui diz para a comprovação da vossa fé, noutra versão fala sobre o valor da vossa fé. Eu até quero perguntar, quem tem escrito valor aí da vossa fé? Lá atrás outro aqui, porque nós estamos para pensar nos valores espirituais. É interessante esse texto nesse sentido, que fala que o valor da fé é algo muito precioso, mas muito precioso mesmo, que é mais que ouro que perece. Mais que ouro que perece. Interessante falar ouro que perece, que a impressão que a gente tem é que o ouro não perece, né? Mas aqui fala o ouro que perece. Bem, valores espirituais para nós neste ano. Nós já reunimos o Conselho de Planejamento e Coordenação, já estabelecemos, já oramos, e Deus tem nos desafiado a pensar em valores espirituais, que são maiores que o ouro, maior que qualquer coisa. E quais são os valores que nós temos no coração para este tempo? Primeiro é o ensino bíblico de qualidade. Por quê? Porque há muita heresia no mundo, muita heresia. A revista Cristianismo Hoje, desse mês, traz uma reportagem falando de tanta heresia que deixa a gente assustado. Agradeço ao teu irmão Otávio que me deu um exemplar aqui, já tinha recebido outro, mas fala de tanta coisa. E uma das últimas heresias que nós temos agora é que tem uma Bíblia, já no Brasil, que é chamada Bíblia Gay. Alguém já ouviu falar? Tinha ouvido falar? Pega os textos bíblicos que falam do relacionamento entre homem e mulher e mudam o texto para dizer que Deus não condena o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo. Então, tem pessoas que ficam trabalhando aqueles textos e editam as Bíblias, esses livros, e chamam de Bíblia, porque o resto é parecido, e isso é a heresia que a gente tem. Uma das heresias maiores hoje, porque eu estou falando de perversão do texto bíblico, adulteração do texto bíblico. Fora das outras heresias que nós temos, dentre as várias religiões do mundo, ou até algumas aqui entre nós, como aqueles que negam a pessoa do Espírito Santo. Você sabe que, por exemplo, o Testemunho de Jeová diz que o Espírito Santo não é uma pessoa, não é pessoa de jeito nenhum, é uma força, e outros mais que negam até a própria pessoa de Cristo, como uma doutrina que havia no tempo da história da igreja, chamada subordinacionismo, que Cristo era inferior, ele nunca poderia ser igual ao Pai, como está em João declarado lá. Então, muitas heresias, mas é só para dizer que nós precisamos do ensino bíblico de qualidade. Somos chamados para permanecer no ensino de Cristo. Isso é um apelo que a Bíblia faz para nós, em todos os sentidos. E devemos ficar maravilhados com esse ensino, nós sabemos disso. Nós lemos lá em Mateus capítulo 7, verso 28, que a multidão ficou maravilhada com o ensino de Cristo. O ensino de Cristo é precioso,
é algo que nós precisamos estar junto dele cada dia, para aprender com ele, aos pés dele, buscar o melhor para a nossa vida. E nós devemos ensinar, praticar esse ensino para ver vidas sendo transformadas pelo poder de Deus, pelo poder de Cristo. Aqui nós temos alguns irmãos da escola dominical que já estudaram outrora um livro chamado Ensinando para Transformar Vidas. Alguém se lembra desse estudo que você fez? 1, 2, 3, 4. Então, aquele livro é muito importante nesse sentido, que vai falar exatamente disso. O ensino bíblico é para transformar vidas das pessoas. E graças a Deus, hoje, literalmente hoje, um dos nossos funcionários que trabalha aqui há muito tempo, ele chegou hoje e falou: eu tinha dito no fim do ano que eu ia entregar meu coração para Jesus, hoje eu estou aqui para dar minha palavra. Eu agora quero seguir Jesus Cristo. Hoje de manhã. Porque ele vem observando. Trabalha aqui dentro. Eu pensava até que ele fosse da igreja, mas não é, como tem outro. Nós estamos evangelizando o outro também, que tem um coração duro para chuchu. Mas a gente vai, não é? Vai chegar lá. Então esse hoje trabalha aqui há muito tempo, e ele hoje de manhã fez a declaração: eu agora entreguei meu coração para Jesus. Aí foi uma festa aí hoje de manhã, porque a Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo. Já pensou você trabalhar numa igreja e não ser crente? Eu ouvi falar de Jesus toda hora, mas não é crente, porque não tinha sido tocado pelo Espírito, não é? Mas, queridos irmãos, nós precisamos de ensino bíblico de qualidade. Por isso, quando a gente fala em ensino bíblico, estudo bíblico, nós precisamos notar que o ensino verdadeiro, esse ensino da palavra, ele tem que ter a autoridade do Espírito Santo. Não pode ser a autoridade do pregador, mas a autoridade do Espírito Santo. Vamos lembrar lá que em Atos 1:8 diz: recebereis poder, pois há de vir sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas onde? Toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, no poder do Espírito Santo. Vejam os irmãos agora. Esse valor é importante para nós, e nós estamos com esse valor ligado à nossa missão, à nossa visão, e precisamos ter isso sempre em mente. Ensinar a palavra de Deus. Depois, o segundo, é proclamar o Evangelho, é a proclamação do Evangelho de Cristo. E essa atribuição foi deixada para nós. Segundo o que a gente lê em 1 Coríntios 9:17, Paulo fala da responsabilidade, ser despenseiro deste Evangelho. Evangelho que significa o quê? Boas novas. Boas novas. Então, passar o Evangelho para os outros. Depois do Evangelho, Paulo disse lá, é o poder de Deus. Para quê? Para a salvação de todo aquele que crê. De todos. É o poder de Deus. Já falei aqui, já trabalhamos um pouco nesse sentido. Há uma palavra para poder na Bíblia, e eu nem preciso repetir, porque os irmãos que têm vindo aqui das outras vezes sabem, né? Talvez, se alguém está aqui pela primeira vez, eu preciso até informar. A palavra é a mesma palavra que a gente tem para dinamite. O que dinamite faz? Estoura uma pedra, não é? A palavra no grego é dunamis, que deu origem a dinamite. Estoura com o pecado. O poder de Deus estoura com o pecado. O coração mais endurecido que houver vai ser quebrantado pelo poder de Deus. Então, Paulo, quando está dizendo que não se vergonha do Evangelho, que é o poder de Deus, é muito interessante. Aí a gente pode proclamar da mesma forma: não se envergonhar do poder de Deus. Romanos capítulo 1, que Paulo fala isso, a gente pode ler. Se você tem aí, por favor, abra a sua Bíblia em Romanos 1. Romanos 1. É interessante nós notarmos essas passagens, ver o ensinamento que elas trazem para nós. Paulo está dizendo, vejam os irmãos, como é uma palavra tão direta mesmo, a partir do verso 9. Romanos 1, porque Deus a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha, de como sempre vos menciono,
pedindo constantemente em minhas orações que agora, de algum modo, pela vontade de Deus, haja boa ocasião para visitar-vos, porque desejo muito ver-vos para compartilhar convosco algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos, isto é, para que juntamente convosco eu seja encorajado pela fé mútua, vossa e minha. E, irmãos, não quero que ignoreis que muitas vezes planejei visitar-vos, mas até agora tenho sido impedido para conseguir algum fruto entre vós, como também entre os demais gentios. Sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, de modo que, no que depender de mim, estou pronto para anunciar o Evangelho, também a vós que estáis em Roma. E agora vem, porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, pois a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então vejam os irmãos, o apóstolo Paulo, quando faz essa declaração, é uma declaração que certamente mexeu com o coração dele e de todos que estavam ao seu redor. Como que um homem daquele se colocou ali diante de um povo tão sábio, diante de autoridades, diante de gente poderosa, agora eu não me envergonho do Evangelho. Eu prego o Evangelho em qualquer lugar. Então vejam só. Agora, meus irmãos, esse Evangelho é tão maravilhoso que ele traz paz para a gente. Efésios 6,15 fala lá, calçados os pés com o Evangelho da paz. Evangelho traz paz, não traz guerra. Traz paz. Paz para a igreja, paz para a família, paz para o povo. Por isso que a Bíblia fala, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Por que o Brasil está nessa crise braba aí? É porque não buscou o Senhor. Eu vou fazer um parênteses aqui. Eu nunca vi a nossa presidenta falar, Deus tem misericórdia de mim. Nunca vi. Se você já ouviu, passe para mim que eu já tentei escutar isso, não consigo ouvir. Precisa se humilhar perante o Senhor. Por isso, meus irmãos, o nosso Brasil está em pé de guerra em algumas circunstâncias, mas precisamos saber isso, o Evangelho traz paz. O Evangelho traz esperança. Paulo fala lá em Colossenses 1:23, dessa esperança do Evangelho. Estamos nesse novo ano, esperança para nós, esperança para a igreja, esperança para os nossos filhos, esperança para quem está enfrentando dificuldades, esperança para quem está enfermo, esperança para quem está desempregado. O Evangelho faz isso. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que nunca viu um justo, o quê? A mendigar o pão. Evangelho faz isso, é só Evangelho, não tem mais nada. Então, nós vivemos uma crise no Brasil, mas o Evangelho traz esperança para nós. Não vamos desesperar. Por isso, nós não podemos pregar outro Evangelho. Temos que pregar esse Evangelho da Bíblia. Porque quem prega outro Evangelho, na linguagem de Paulo, é anátema, é maldito. Essa é a expressão lá. Gálatas 1:6-9. Tem que pregar o Evangelho de Cristo. A gente sabe que muita gente rejeita o Evangelho. A gente sabe que isso já estava predito lá nos profetas, Isaías 53:1 e também em Romanos 10. A gente sabe que a proclamação do Evangelho gera oposição, segundo o que informam alguns teólogos. E como gera oposição? Como gera oposição? Prega o Evangelho, vem a oposição. Deixa eu dar o exemplo de hoje. É bom ter coisa acontecendo hoje para a gente trazer para cá. Quantos irmãos sabem que nós temos 2 minas aqui naturais na igreja? Alguns sabem. Bom, eu não entendo esse negócio, eu não sou da Serra, eu não entendo nada disso, mas a mina está aí há quanto tempo? Hein? Esse templo aqui foi construído quando? Quem sabe? 1960, não é? 69? 64, está aqui. Época da Revolução? É. Bem, esse templo foi construído. Essa mina já existia ali? Certamente sim. Sabe o que aconteceu hoje?
O pessoal da água, da companhia de água aí veio aqui querendo saber por que nós não pagamos muita água. Eu falei, não, porque tem a mina ali, ué. Eu falei, mas nós já tínhamos informado isso há muito tempo, por ofício e tudo, nós temos 2 minas. Aí o outro chegou, mas vocês estão pagando pouca água, é claro, ué. Nós temos a água ali, ó, a mina ali. E nós limpamos, canalizamos direitinho, bonitinho, mas é mina mesmo. Você chega ali, a água está bonita, muito bonita. Mas por que vem agora querer que eu pague a água da mina também? Certamente, né? Mas vejam os irmãos que o evangelho gera oposição. Não é verdade? Coisa estranha, rapaz. Evangelho gera oposição. Talvez fosse uma boate que ninguém ia ligar para isso. Mas não, a igreja, então vamos lá. Evangelho gera oposição. Desculpe-me dar o exemplo de hoje, mas é melhor. Bem, muitos abandonam o evangelho, muitos ridicularizam o evangelho, porque não querem compromisso com a palavra, não querem compromisso com nada. Então, o outro valor que nós temos é adoração e louvor como estilo de vida. Eu estou aqui impressionado com o que nós vimos e temos visto, como Deus tem abençoado os irmãos, a todos nós, e temos tentado aprender na adoração. E a adoração é a joia desaparecida da igreja evangélica, declarou a Tozer. Fiquei impressionado com essa declaração. Então nós não podemos permitir que essa joia desapareça do nosso meio. Não é de jeito nenhum. A adoração é plano de Deus. Na verdade, é para a gente praticar 24 horas por dia. Não é só quando a gente canta. Não é só quando a gente vem aqui e canta num grupo, não. É 24 horas por dia. Essa expressão, eu agradeço a minha esposa, a teóloga Lloyd, que me ajudou a colocar aqui. Tá? Precisamos dar à adoração o lugar que ela merece, o lugar que é devido a ela. Precisamos levar a adoração a sério. E se assim fizermos, nós teremos integridade na vida, mais intimidade com Deus, vida cristã saudável, caráter moldado pelo caráter de Cristo, equilíbrio nas nossas ações, excelência naquilo que fazemos para Deus e para o próximo. Então essas coisas todas e mais, vida consagrada ao Senhor, e sabendo que só Deus é digno do nosso louvor, da nossa adoração. E o Salmo 96, 7 e 8 fala disso. E Apocalipse 5, 12. Então, Salmo 96, vamos lá. Salmo 96. Abra sua Bíblia, versos 7 e 8, o que diz aí? Pode falar alto? Então, até aí. Tributai a quem? Ao Senhor, não é? Veja só, tributar a Ele, está chamando todas as famílias, tributar a Ele dizendo glória, força, não é? E trazer tudo perante Ele, com o coração, ofertando tudo a Ele, chegando nos átrios dEle, é o desafio, porque só o Senhor é digno de adoração. Agora vamos ver lá em Apocalipse 5, o que está dizendo, passagem paralela. O que diz aí? No verso 12. Quem achou? E eles proclamavam, Apocalipse 5, 12, em alta voz, dizendo o quê? Amém. Então só o Senhor é digno de receber o louvor. Como eu falei que o estudo de Apocalipse vai ser depois, não é hoje, mas eu vou só baseado nesse versículo dar algumas ideias daquilo que nós vamos estudar. Então, volte a sua Bíblia para o primeiro capítulo de Apocalipse. Esse livro que fala que só o Cordeiro de Deus é digno, ele é conhecido como revelação, a primeira palavra de Jesus Cristo. Revelação, a palavra Apocalipse no grego, é para tirar o véu. Para que eles tirassem o véu, para que eles pudessem compreender as coisas que o Senhor iria mostrar. Quando João
recebeu esta revelação, ele estava onde? Na ilha de Patmos. Isso foi, segundo os entendidos, por volta, alguns datam de 90 a 95 depois de Cristo, outros falam de 95 a 96. A datação é um problema muito sério na teologia, porque depende de várias coisas, então a gente fica geralmente na média, a gente não pode ser radical. Por volta de 95 depois de Cristo. Depois de Cristo. Revelação que recebeu de Jesus Cristo. Revelação, então, coisa agora que mostrava que tinha que tirar o véu. E aí, essa revelação que recebeu de Jesus Cristo foi dada por Deus, diz o texto, para mostrar a quem? Aos seus servos. Então a revelação tinha um propósito. Não era para ficar guardada, não era para ficar acusando ninguém, era para mostrar para os servos que estavam lá, queriam ouvir as mensagens que João havia recebido na ilha de Patmos. Quantas igrejas receberam essa mensagem? 7 igrejas. Depois nós vamos ver isso. Hoje eu estou só adiantando um pouquinho, não é? 7. Veja os irmãos. Então aquela mensagem, aquela revelação era para ser aplicada. E aí, nesse texto, no 1, fala das coisas que em breve devem acontecer. Aí nós vamos entrar para uma questão de tempo, estudar o tempo, e daquilo que aconteceu na época que João escreveu. E nós vamos ter que voltar lá estudar, por exemplo, a igreja de Éfeso. 30 anos depois é que aparece agora uma carta àquela igreja que existia, que nós temos até uma carta na Bíblia para ela, a carta aos Efésios. O que estava acontecendo? Aí nós temos que entrar lá um pouquinho de história. Naquele tempo, quem que estava dominando o mundo? Quem se lembra? Roma, os imperadores. Tinha um que era muito bonzinho, não é? A gente sabe, não é? Os Neros da vida, que eram tão bons que se eles pudessem estrangular os cristãos, matar todo mundo, eles matavam. Antes desse tempo, antes de 95, nós tivemos lá no ano 150 antes de Cristo, também um imperador que era maluco de uma vez. O nome dele era Antíoco Epifânios. Ele mandava matar os crentes e ficava lá num palco com as prostitutas dele e mandava os animais matar todo mundo, e ele ficava lá como que de uma atitude sarcástica. Era o retrato da besta do Apocalipse, eu diria. Mas veja os irmãos, nós vamos chegar lá. Só quero dar essa introdução aqui. As coisas que em breve iriam acontecer, e as coisas, depois ele vai dizer lá para frente, que também vão acontecer. Então, no Apocalipse, o livro, nós encontramos coisas que aconteceram lá e coisas que iriam acontecer depois e que vão acontecer ainda. Os teólogos dividem em eras, falando do tempo passado, eles usam a expressão os preteristas, outros falando do tempo presente e outros do tempo que ainda há de vir, ou seja, daquilo que ainda não se cumpriu, por exemplo, que nós chamamos na Bíblia da segunda vinda de Cristo Jesus. Então nós temos que olhar para o tempo. Depois, na hora que nós estivermos estudando Apocalipse, eu vou trazer para os irmãos um gráfico que vai mostrar essa questão da cronologia, como que foi isso aplicado na época do livro de Apocalipse e de outros livros na Bíblia. Aqui, as coisas que em breve devem acontecer. Então, naquele tempo, ele enviou o seu anjo para anunciar ao servo João. E a gente já sabe o que anjo faz, que não tem segredo nenhum. Anjo, o que é? O que ele faz? Ele é um mensageiro. Falou lá para João. Anjo não tem sexo.
Mas anjo canta. E canta e voz bonita. E lá tem em Apocalipse milhares e milhares de anjos que cantam para o Senhor, e etc. Seres que servem a Deus. Nós não temos anjo da guarda. Batista não tem anjo da guarda. Não. Católico tem. Porque hoje nós temos conosco quem? O Espírito Santo. Se você quiser chamar o Espírito Santo seu anjo da guarda, até lhe perdoo, não vou brigar por isso não. Mas o Espírito Santo é que está conosco, amém? Nós não temos anjo da guarda. Mas lá o anjo vinha para falar, vinha para instruir, vinha para trazer a mensagem. Vejam os irmãos, aquele anjo então foi enviado para falar a João lá. E veja só, o anjo atestou tudo quanto viu da palavra de Deus e do testemunho de João. Por isso que eu queria parar aqui para dizer, o ensino da palavra, olha só, da palavra de Deus. Que palavra de Deus que eles tinham naquela época? Quem pode me dizer? Eles tinham o Novo Testamento? Não tinham. O que eles tinham? Tinham lá os livros do Antigo Testamento, não é? E já tinha a Bíblia naquela época, formada assim, juntada assim? Não tinha não. Tinha só partes. E uma das partes mais interessantes que nós temos daquela época, nós temos lá a lei, e a lei incluía, ou estava incluída em quais livros da Bíblia? Hein? No chamado Pentateuco. O que significa Pentateuco? 5 livros. Quais são eles? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Tá? As leis aparecem primeiro em qual desses livros? Primeiramente, Êxodo. Êxodo 20 em especial. Por que aparece esse nome Deuteronômio? O que significa Deuteronômio? Hein? Deuteronômio, deuteros, outra, nomos, lei, outra lei. Porque quando você lê Êxodo, daqui a pouco você lê Deuteronômio, não repete? Estou supondo que você lê, claro, né? Não aparece de novo ali? Então é exatamente por isso que chama Deuteronômios, outra lei. Então João tinha o Pentateuco, tinha os profetas. Por isso que lá fala, aquele homem que morreu lá, que foi lá para o lugar que não era muito bom, e que chorou, reclamou, o que o Senhor falou para ele? Vai lá que tem o quê? A lei e os profetas. Quais profetas? Você está estudando na escola dominical. Quantos profetas que nós tínhamos na época? Vários profetas. Vários. Só para dar um gostinho na boca da gente, nós tínhamos profetas chamados pré-clássicos, lá de 1 Samuel capítulo 9 e 10. Tá? Você lembra que aparece lá naquele texto uma menção a um bando de profetas? Você lembra? 1 Samuel 9 e capítulo 10, ali aparece um bando de profetas. Mas eles profetizavam, até falar assim lá, não está Saul, filho de Quis, não está lá no meio dos profetas? Não fala isso lá? Mas que tipo de profeta era aquele? Não era como Jeremias, não era como Isaías, não era como João, não. Eles ainda estavam na fase embrionária. Então eles não tinham a revelação de Deus como João teve ali, não tinham. O Espírito do Senhor andava no meio deles, mas não era assim, não registraram nada. Bom, aquele período, 1000 e poucos antes da nova profecia, aquele período foi um período ainda de início. Depois vem o século 8º antes de Cristo, com os profetas que nós chamamos de quê? Maiores e depois os menores. Qual o período que esses profetas atuaram? Mais ou menos século 8º até o século 5º antes de Cristo, não é? Você pega Isaías e Jeremias, são os mais para lá, século 8º. Os outros, Amós e os outros para cá,
Daniel, os outros, todos mais para perto do nascimento de Cristo. Bom, aí João tem o testemunho, veja aqui o que está escrito no texto, testemunho da palavra de Deus. Que palavra de Deus era essa? Então eram a lei e os profetas. Pronto. Ué, mas vem cá, e o ministério de Jesus não aparece para ele ali? Não, porque não tinha nada escrito, não tinha ainda sido encadernado, vou dizer assim. Tinha escritos, mas não tinha esse formato de Bíblia. Evangelho de Mateus, por exemplo, foi por volta do ano 55, e os outros, né, por aí assim, 50, 55, 60 e tal, por aí. Mas só para a gente lembrar isso. Então, nós estamos diante de um desafio. Desafio. Para entender o que está nesse livro, nós temos que primeiro ver lá a palavra de Deus. E ele acrescenta aqui no verso 2, o testemunho de Jesus Cristo. Aí é interessante. O testemunho de Jesus Cristo, porque o testemunho antes de Jesus era passado de boca em boca, não é? Testemunho oral que se falava, e agora o testemunho de Jesus Cristo. Quantos anos que nós estamos falando depois da morte de Cristo, que João apareceu, então 95, uns 50 e pouco, 60 anos, e o testemunho de Jesus Cristo já tinha chegado para várias pessoas. Aliás, quando ele ressuscitou, quantos irmãos que ouviram falar que ele ressuscitou? Você se lembra? 10? 20? 1 Coríntios capítulo 15 diz que ele apareceu a mais de 500 irmãos. Está escrito lá, irmãos, 500, é gente para chuchu, né? Então o testemunho foi passando. Já pensou, 500 pessoas ficaram sabendo do que Jesus Cristo fez, aí foram passando para os outros? Então João menciona isso ali, que ele tinha a palavra de Deus e o testemunho daqueles que falaram para eles. Então ele estava se preparando para adentrar no cenário, que é o cenário de descrever as coisas que ele tinha visto. Então João, aquele homem de Deus, ele agora recebe esta palavra, esse testemunho, e tem uma coisa muito interessante. No verso 3, bem-aventurados os que leem e também os que ouvem as palavras dessa profecia. Dizem os entendidos que o Apocalipse é tão bom que é o único livro que traz essa menção aqui. Bem-aventurado é quem lê. Então eu quero que você seja bem-aventurado. Você vai ler o Apocalipse a partir de hoje, mais uma vez, para a gente poder estudar. Hoje não estou estudando não, só dando a introdução. Por quê? Nós vamos ter que adentrar numa esfera muito especial. Muito especial. Muito especial. Que é entender essa revelação de Deus e como ela se processou lá e como ela se processa hoje. Porque Apocalipse hoje, o que é isso? Não é? É só para falar da besta, só para falar das coisas esquisitas? Não, tem muita coisa boa. Por isso, é o desafio para a gente aprender com o testemunho de Jesus, com a palavra. E hoje nós temos a Bíblia toda. Amém por isso, né? Amém por isso. Tem até o Apocalipse. E aí nós vamos pedir ao Senhor que nos abençoe. E qual o nosso propósito? É estudar. Se Deus nos abençoar assim durante algum tempo, eu tenho o desejo de fazer versículo por versículo. Talvez não dê para isso, mas pelo menos sessões por sessões. Para a gente entender como foi que João colocou em prática essa palavra e esse testemunho de Jesus. Mas isso fica para a próxima. Hoje é só para entender. Então estamos diante de uma revelação. Não é diante de uma revelação como se fala hoje. Não. É revelação de Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe